Não. Então, vamos começar a corrigir o exercício, ok? Eu vou começar aqui apresentando, porque vocês têm que visualizar o gráfico da primeira questão. Vou ver aqui, essa daqui. Vamos lá. A questão é a seguinte, está todo mundo vendo? Sim. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma planta em função do tempo. Crescimento em função do tempo. Em qual das 3 semanas registradas houve maior desenvolvimento da planta? Aí você olha aqui, deixa eu aumentar bastante para vocês conseguirem ver. Tá? Aqui, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Aí aqui nós temos 15, 25, 30. Você observa que daqui do início até aqui foram um crescimento de 15 centímetros. Daqui até 25 foi um crescimento de 10 centímetros, porque 15 mais 10, 25. Daqui até o 30, mais 5. Então, qual foi a semana que teve o maior crescimento? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira, que cresceu 15 centímetros. Muita gente errou nesse negócio aí. Eu botei a terceira semana. Daqui para cá, cresceu só 5 centímetros. Entendeu? Então, isso é interessante, que é a leitura de gráfico. Entenderam ou não? Alguém não entendeu? Entendi. Eu entendi. Então, a segunda também precisa visualizar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vamos lá. Analisando a função f de x igual a menos 3x menos 5, podemos concluir que, vamos lá, a função é menos 3x menos 5. Tá? Então, eu tenho que o valor de A é menos 3 e o valor de B é menos 5. Isso significa o quê? Que é uma função decrescente, porque o A ele é negativo. Então, a primeira, o gráfico da função é crescente. Falso. Como o A é negativo, a D que é verdadeira. O gráfico da função é decrescente. B, o ponto onde a função corta o eixo Y é o 0 menos 5. Sim, porque se você substituir o x por 0, o valor de y vai ser menos 5. Menos 3 vezes 0, 0. 0 menos 5, menos 5. Então, o gráfico vai cortar o eixo y no ponto 0 menos 5. Isso é verdadeiro. E aqui, x é igual a menos 5 sobre 2 é o zero da função. Não, isso é falso. Eu vou mostrar para vocês agora. Vou voltar aqui, tem que parar a apresentação, senão o quadro fica invertido. Quando eu quero descobrir o zero da função do primeiro grau, deixa eu fixar aqui para ficar grande. Quem quiser ver melhor, é só virar o celular na horizontal. Essa segunda questão, a função é f de x igual a menos 3x menos 5. Como eu falei, onde corta o y? Onde x é 0. Então, na letra B, se eu substituir o x por 0, então eu vou ter 3, menos 3 vezes 0, menos 5. Menos 3 vezes 0, 0. 0 menos 5, menos 5. Então, realmente, é 0 e menos 5. A letra B, ela é verdadeira. Aí nós chegamos na letra C, dizendo que x é igual a menos 5 sobre 2, é o zero da função. Vamos ver. Como é que eu calculo o zero da função? Eu pego a função menos 3x menos 5 igual a 0. Como eu quero o valor de x, passo o 5 para o outro lado. Como ele está negativo, ele vem para cá, positivo. Como o x está negativo, o valor que acompanha o x, então eu multiplico tudo por menos 1. Esse quadro está balançando. Então, aqui vai ficar 3x
e aqui vai ficar menos 5. Agora o 3 passa para lá dividindo. Menos 5 sobre 3. Então, esse aqui é o zero da função. Então, significa que isso aqui é falso. Ok, gente? Tudo bem? Tudo. Ok. Sim. Então, vamos continuar. Terceira questão. Deixa eu apagar aqui. Terceira questão, fala o seguinte. Seu Renato assustou-se com a última conta do celular. Ela veio com um valor de R$250. Ele, como uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro à toa, só liga nos horários de descontos e para telefone fixo. Celular para celular, jamais. Né? Era assim que eu fazia também. Sendo assim, hoje em dia entra tudo num pacote. Sendo assim, a função que descreve o valor da conta telefônica é P, isso aqui é a questão 3, P é igual a 31, não vou botar vírgula 00 porque não precisa, mais 0,25T. Isso é uma função do primeiro grau. Onde P é o valor da conta telefônica, é o valor total que vai pagar. T é o tempo em pulsos. 31 é o valor da assinatura básica. Por exemplo, você assina você contrata o telefone. Às vezes você nem usa o telefone, mas cobra uma assinatura de tanto. Tá? Aí, às vezes, aquele pacote, assinatura, você já está incluído as ligações. Outras vezes não, como nesse caso. Bom? 0,25 centavos é o valor de cada pulso por minuto. Quantos pulsos seu Renato usou para que a sua conta chegasse com esse valor absurdo de R$250? Eu quero, nessa questão, descobrir o valor de T. Quantos pulsos? Porque ele pagou um total de R$250 pela conta. Então, é só o substituir. Então, eu vou ter aqui 31 mais 0,25T é igual a 250, que foi o valor que ele pagou. Como eu quero ter, e esse número aqui está somando, eu passo primeiro ele para cá. Então, 0,25T é igual a 250 menos 31. Então, 0,25T vai ser igual a 250 menos 31, vai dar 219. Ok? Então, agora, que eu quero ter, esse 0,25 passa para o outro lado, dividindo. T vai ser igual a 219 dividido por 0,25. Então, quantos pulsos ele pagou? Dividindo 219 por 0,25 dá quanto? 876 pulsos. Ok, gente? Ok. Podemos continuar? Sim, operante. Ok. Próxima questão. Dada a função definida por f de x igual. Lembrando que f de x e y é a mesma coisa. Menos 3x mais 1. Determine f de menos 2. Vou pegar outra caneta, que essa aqui secou. F de menos 2. Então, significa o quê? Que eu vou substituir o x por menos 2. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 3. No lugar do x, eu coloco menos 2. Como está negativo, eu tenho que colocar dentro do parênteses. Então, f de menos 2 vai ser igual a negativo com negativo, positivo. 3 vezes 2, 6. Mais 1,
7. Ok? Tá fácil, né? Faço minha palavra, né, professor? Ih, tá, meu Deus. E que foi? Milena, que isso? Desculpa, professor, o meu microfone tava desmutado, aí eu falei sem querer. Ok, deixa eu ver aqui o chat, se é só o nome de vocês ou pergunta, se é só o nome. Ok. Vamos lá, continuando. Quinta questão. Através de um estudo sobre o consumo de energia elétrica de uma fábrica, chegou-se à equação C igual a 400T. Então, vou continuar aqui mesmo, tá? Lembrando que esse exercício foram duas atividades, vamos dizer assim, de 5 questões cada. Foi da página 14 e 15 e o outro era da página 19 e 20, tá? Então, aqui, nós temos que a equação foi dada C igual a 400T, em que C é o consumo em quilowatt-hora e T é o tempo em dias. Quantos dias são necessários para que o consumo atinja 4.800 kWh? Então, foi dado aí que C é igual a 4.800. Eu quero descobrir quantos dias. Então, nós pegamos e vamos substituir. 400T é igual a 4.800. É só passar o 400 para o outro lado dividindo. Aí, o que você pode fazer? Para não ter que fazer a divisão, você corta os zeros aqui, ó. Aí você vai ter 48 dividido por 4, 12 dias. Ok? Vou passar para a próxima. Agora são as outras páginas. Agora a página 19, página 20. Primeira questão. Um técnico de computadores recebe mensalmente um salário de R$500 mais uma comissão de R$10 por cada atendimento realizado. Em um determinado mês, ele presta 15 atendimentos. Qual foi o salário desse funcionário nesse mês? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir a função. Na função no primeiro grau, você tem a parte fixa e a parte móvel. A parte fixa é aquela parte que não se mexe, que não tem X. E a parte móvel é que a gente coloca o X. Então, ele tem um salário já fixo de R$500. Então, a gente pode colocar que f de x é igual a 500 mais. E a parte móvel é R$10 por cada atendimento realizado. 10x. Então, nesse caso aí, da primeira questão, quer saber qual vai ser o salário dele se ele fizer 15 atendimentos com x igual a 15. Então, vou calcular f de 15. Então, vou ter 500. Deixa eu apagar aqui, ficou esquisito. 500 mais 10 vezes 15. Então, f de 15 vai ser igual a 500 mais 10 vezes 15, 150. Então, o salário dele vai ser de 650. A resposta, R$650. Ok, gente? Ou seja, a opção a marcar aí seria a letra E. Segunda questão. Um avião consome... Essa questão aqui ficou faltando algo. Eu fiquei lendo, aí eu fui procurar, achei na internet essa questão, que realmente na apostila está faltando um detalhe.
Um avião consome 400 litros de combustível, aí ficou faltando, na decolagem. E 400 litros no pouso, ou seja a viagem que ele for fazer, ele vai gastar 400 litros subindo e 400 litros descendo. É um valor fixo, tá? E 400 litros em cada hora de voo. Em uma certa viagem, esse avião gastou 2.000 litros de combustível. Quanto tempo durou essa viagem? Então, vamos lá. Se ele gasta 400 subindo e 400 descendo, então esse é um preço, um valor fixo. Então, a gente pode dizer o quê? 800. 400 subindo e 400 descendo. Mais 400 por hora de voo. Essa é a parte móvel. Então, quer saber aí quanto tempo ele vai levar? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo, ou seja, vou querer saber X, que no caso é X aqui, o tempo, que ele gastou 2.000 litros, ou seja, F de X foi igual a 2.000. Então, vou pegar 800 mais 400x, isso aqui vai ser igual a 2.000. Passo 800 para cá, diminuindo. 400x vai ser igual a 2.000 menos 800, 1.200. Agora o 400 passa para lá dividindo. Posso cortar zero aqui, esse zero aqui. 12 dividido por 4, 3. Ou seja, esse avião passou 3 horas no ar. Ok? 3 horas de voo, que é a opção letra D. Alguma dúvida? Não. Então vamos para a próxima. Terceira questão. O dono de um estabelecimento alugou uma máquina por uma taxa fixa de R$ 80,00 mais 2% sobre o valor total de vendas. O custo mensal sobre o aluguel da máquina pode ser calculado pela função. Aí a questão foi dada a função de forma errada. A função f de x é igual a 0,02x mais 80. Aí na apostila está igual, ok? Onde x indica em reais a quantia de vendas no mês. Sabendo que o estabelecimento vendeu R$30.000 esse mês, qual o valor a ser pago pelo aluguel dessa máquina? Então, eu quero saber quanto ele vai pagar se ele vendeu 30.000. Então, no lugar do x, eu vou colocar 30.000. Então, vai ser 0,02 vezes 30.000 mais 80. Então, aqui, 0,02 vezes 30.000 dá um total de 600. 600 mais 80, ok, vai dar 680, ou seja, quanto que ele vai pagar? R$680 de aluguel. A opção aí é a letra E. Ok, gente? Próxima questão. O custo C em reais para a fabricação de X unidades de certo produto é determinado pela expressão C igual a 240 mais 3x. Qual é o custo para a fabricação de 120 unidades desse produto? Ou seja, x igual a 120.
20. Então, no lugar do x, eu vou botar 120. Então, o custo vai ser 240 mais 3 vezes 120. Então, eu repito, 240 mais 3 vezes 120, 360. O custo será de R$ 600, ou seja, a opção a letra B. Ok? E a última questão eu tenho que mostrar para vocês. Então, deixa eu apresentar ali de novo. Deixa eu fixar aqui. Não esqueça de colocar o nome e a turma. Ok, Lavínia. Vamos lá, voltando aqui a apostila. Agora é o último exercício. Aqui. Observe abaixo o gráfico de uma função definida para todo x pertencendo ao intervalo -3 até o 7. Ou seja, o gráfico vai do -3 aqui até o 7. Tá vendo? Aí a pergunta é, essa função é estritamente crescente no intervalo? Você observa aqui, essa primeira parte aqui da função, depois tem outra função e a terceira função no mesmo gráfico. Reta, vamos dizer assim. Tá? Aonde que ela está crescendo? Na primeira, na segunda ou na terceira parte? Na primeira. E o gráfico, quando está nessa posição assim, no primeiro grau, ele é crescente. Quando está na horizontal, ele é constante. Quando está assim, nesse sentido, ele é decrescente. Então, está crescendo do intervalo -3 até o 0. Então, a opção marcar aqui seria a letra A. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Alguma pergunta em relação ao exercício? Podemos entrar na matéria nova? Ok? Ok. Então vamos lá. Agora nós vamos ver a função do segundo grau. Vou botar na apostila, e aí fica mais fácil da vocês visualizarem, explicar também. Função polinomial do segundo grau. Compreender o conceito. A função de segundo grau, ou função quadrática, ela é dada dessa forma aqui, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, toda vez que eu tenho uma função que o x é elevado ao quadrado, é uma função de segundo grau. Se tiver elevado a 3, a 4, então deixou de ser. É a função ao quadrado, porque o maior expoente que x tem é o 2. Pode ser só ax ao quadrado, e o restante aqui nem ter, tá? É uma função do segundo grau. Então, a função do segundo grau, essa forma genérica dela aqui, tá? É representada assim, ax ao quadrado mais bx mais c. O gráfico da função do segundo grau sempre será uma parábola. Pode ser com a abertura para cima ou com a abertura, chamada concavidade, voltada para baixo. Ok? O valor de A, B e C são chamados de coeficientes da função. Tá? E nós temos o significado deles. Lembrando que o A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x, e o C é o que não tem x. Aí vocês lembram daquela fórmula que todo mundo ama, adora de coração? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A é em cima dos coeficientes da função do segundo grau, ok? Então vamos analisar
o primeiro coeficiente, que é o A. Ele determina a concavidade da parábola e a abertura da mesma. Se o A for positivo, se for maior que zero, então a parábola é aberta para cima. Se o A for negativo, então a concavidade é voltada para baixo, a abertura é para baixo. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Demora um pouquinho, só um instantinho, explorando aqui. Aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, aqui é 1. Tá vendo? Ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso aqui, só tem o valor de x ao quadrado. Aí a função fica nessa forma aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tá. Não precisa. Aqui é a equação. Tá vendo? A equação desse gráfico aqui é y igual a x ao quadrado. Por quê? O valor de b é 0 e o valor de c é 0. Então, é uma função quadrática, mesmo que b e c sejam 0. Se eu pegar e colocar aqui o x no zero, ela deixou de ser uma função de segundo grau. Vamos dizer que eu ponho aqui um valor para... Deixa eu botar 2. E aqui, se eu botar menos 3. Aí fica quieto, ficou. Então, aqui eu tenho uma reta aqui, a equação aqui, ó. Y é igual a 2x menos 1, menos 3. Por quê? Porque não tem x ao quadrado, porque o valor que acompanha o x é 0. Mas se eu subir um pouquinho, já virou uma parábola, porque tem o valor que acompanha o x ao quadrado. Aí aqui a equação é 0,56 x ao quadrado mais 2x menos 3, virou uma parábola. Está observando que o valor que acompanha o x, deixa eu ver se eu consigo botar no 2 aqui. Não, deixa eu botar no 1. Ai, que difícil. Isso. Aí, saiu. Ficou. Tá vendo? É aberta para cima. Se eu puxar aqui e colocar para baixo, a função fica com a concavidade fica voltada para baixo. Então, o que determina se a parábola é com a concavidade voltada para cima ou para baixo é o valor de A. Sendo negativo, aberta para baixo. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu aumentar aqui. Se for positivo, é aberto para cima. Ok? Então, voltando aqui. O valor de B determina a inclinação da parábola após passar o eixo Y. Por exemplo, se B for positivo, fica assim. Vai cortar a parábola onde ela vai crescer, no eixo Y. Se B for negativo, fica nessa forma aqui. E se B for igual a 0, o eixo Y ele vai ser a simetria, onde corta a parábola bem no meio. Deixa eu voltar aqui para ver se tem Cadê? Não é esse aqui que tem a simetria? Não. É outra coisa. Eixo de simetria, tá vendo? Ó, eixo de simetria. Como aqui é 0, só função de segundo grau, então se eu subir aqui, vou diminuir aqui. Se eu aumentar aqui, ó, o eixo de simetria já está mexendo. Vendo? Muito legal isso, né? Dá para ter uma ideia legal. Então, vamos lá. O coeficiente C, ele representa o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Por exemplo, se você botar 0 aqui no x, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Porque tudo que multiplica 0 dá 0. Então, só vai sobrar o C. É justamente onde corta o eixo Y. Vamos dar um exemplo aqui. Voltando lá no gráfico. Aqui, ó, tá vendo? Tá cortando aqui no menos 3. Se eu subir, botar 1, aqui, ó, cortou no 1. Deixa eu ver se aparece raízes. Não, equação. O vértice está ali. Ok?
Então, tá aqui, ó. Tá cortando no 1. Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. Não dá, não. Se eu colocar 0, cortou justamente aqui no 0. Se eu diminuir, ó, menos 2, está cortando aqui, tá vendo? Independente dos valores forem aqui, sempre vai cortar o eixo Y no C. Ok, gente? Entenderam? Entendi. Vamos lá. Identificando os coeficientes de uma função polinomial de segundo grau. Exemplo. Seja f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 8. Determine os seus coeficientes. Quais são os coeficientes? Valores de A, de B e de C. Que você tem que fazer isso toda vez para fazer o cálculo da raiz de Bhaskara. Então, nós temos o valor de A, o que acompanha x ao quadrado, é menos 2. O valor de B, o que acompanha o x, que é 3. E o valor de C, o que não tem x, é menos 8. Ok? Agora, analisando graficamente os coeficientes de uma função polinomial do segundo grau. Exemplo. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 5. Como é representado graficamente de acordo com seus coeficientes? Como A aqui é negativo, é menor que zero, então a concavidade precisa ser voltada para baixo, ou seja, abertura voltada para baixo, ok? Como C é positivo, é 5, então o gráfico vai cortar o eixo X, Y, no ponto 5, aqui, ó. Voltada para baixo e corta o eixo Y no ponto 5. Muito interessante, né? E agora o cálculo dos máximos e mínimos. A parábola ela tem um vértice. Aqui, quando ela é aberta para cima, então ela tem um ponto mínimo. Ela vem descendo, chega aqui, ela começa a subir de novo. Se ela for negativa, aí aqui. Então, o A negativo, então ela vai subindo depois dessa, ela vai ter um valor máximo. Esse ponto aqui, que é o vértice, tá vendo? A gente tem como calcular sem precisar fazer o gráfico, com a fórmula que a gente está vendo aqui, ó. X do vértice e Y do vértice. Então, voltando aqui. As raízes são os pontos onde a parábola corta o eixo X, tá bom? E aí, você, para achar, tem que calcular Bhaskara, iguala a equação a zero e faz a fórmula de Bhaskara. E aqui nós temos o eixo de simetria. Tirando o eixo de simetria, então vamos lá. Se eu subir aqui colocar 1, vou botar 2. Então, nós temos aqui o vértice. Esse aqui é o valor mínimo dessa parábola. Ok? Aí, de acordo com o que estiver pedindo a questão, aí você vai ver se você vai calcular apenas o x do vértice ou o y do vértice, vai depender do que estiver sendo pedido na questão, como já tem exemplos aí. Isso aqui é outra coisa. Então, voltando lá. Quando eu quero calcular a coordenada do vértice, como vocês viram aqui no desenho, que a coordenada é o ponto de x e o ponto de y, do vértice, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui. X do vértice é menos b sobre 2a, que são os coeficientes da função, e y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Vocês lembram disso, né? Então, frisando bem, quando falamos do ponto mínimo de uma parábola, estamos nos referindo ao ponto x do vértice e y do vértice da parábola com a concavidade para cima, aberta para cima. Agora, se falamos do ponto máximo, estamos falando da parábola com a concavidade voltada para baixo, aberta para baixo. Tá ok? Então, aqui nós temos o exemplo. Pontos máximos e mínimos. Ela aberta para cima, ela vai ter o ponto mínimo. Ela aberta para baixo, ela vai ter o ponto máximo. E a fórmula vai ser essa daqui. Tá ok? Menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Então, vamos ver um exemplo. Determine o ponto mínimo da função 2x ao quadrado menos 8x mais 6.
Se você não souber extrair daqui o A, o B e o C, não vai saber fazer nada, ok? O valor de A aqui é 2, o valor de B é menos 8 e o valor de C é 6. Então, eu quero a coordenada do vértice. Observe aqui que ela é x é 2 e y menos 2. Vamos ver se realmente vai dar certo na fórmula. Calculando o primeiro x, a fórmula é menos b sobre 2a. Substitui o b pelo valor dele. Substitui o a pelo valor que foi dado aqui. Então, nós vamos ter negativo com negativo, positivo. 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 4, 2. Está aqui, ó, o valor de x é 2. Ó. Ok? E o y? Aí o y é menos delta sobre 4a. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Fazendo a conta, substituindo corretamente, você vai ter menos 8 ao quadrado vai dar 64, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 6, dá 48. 64 menos 48, 16. Como está negativo aqui fora, vai ficar menos 16. Menos 16 dividido por 8, 2. Menos 2, está aqui, ó, certinho. Então, aqui o vértice é 2 e menos 2. Ok? Então, o ponto mínimo aqui é menos 2 e 2, a coordenada. Segundo exemplo, determine o ponto máximo da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Então, é só substituir corretamente. Valor de A, menos 1. Valor de B, 4. Valor de C, menos 4. Então, o x do vértice, aqui, B é 4. O A é menos 1. Fazendo a conta, x do vértice é 2. Está certinho aqui, ó. 2. Agora o y. Menos delta sobre 4a. Então, eu calculo o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que dá 16 menos 16, que dá 0. 0 dividido por menos 4, 0. Então, nós temos aqui o y do vértice, que é 2 e 0. X é 2, y é 0. Está aqui a coordenada, como mostra aqui no gráfico. Ok? Aí nós temos exemplos aqui de problemas, tá? Que é o que vocês têm para fazer no exercício. Então, vamos lá. Prestem atenção. O gerente de um estabelecimento comercial observou que o lucro de sua loja dependia da quantidade de clientes que frequentavam o mesmo diariamente. Um matemático, analisando a situação, estabeleceu a seguinte função. L de C é igual a menos C ao quadrado mais 60C menos 500. Se você for analisar aqui graficamente, o eixo X é o C, ou seja, C é a quantidade de clientes. E o eixo X. E o eixo Y é o L. O L é o lucro. A pergunta aqui é, qual seria o número de clientes necessário para que o gerente obtivesse o lucro necessário no seu estabelecimento? Então, aqui uma parábola que ela está com a concavidade voltada para baixo. Se a gente jogar isso aqui, deixa eu anotar aqui essa forma, para vocês fazer, para eu botar aqui, para vocês entenderem. Menos C ao quadrado, mais 60C, menos 500. Olha o que acontece. Só que aqui eu vou usar x, tá? Aqui vai ser menos x ao quadrado mais 600x menos 500. Ué, por que isso aqui está acontecendo isso? Deixa eu recomeçar isso aqui. Espera aí, só um instantinho. Ah, porque eu estava na outra...
Então, aqui eu vou ter menos x ao quadrado, que dá uma parábola, mais 600x menos 500. Ah, tá, porque a parábola ficou muito grande. Os números são muito grandes, por isso é que ficou assim. Não dá para ver direito. Tá vendo? Aqui, ó. A parábola, os valores são muito grandes, então a parábola não dá para ver direito. Mas tá vendo que ela aqui, ó, ela vai e desce. Então, ela tem um valor máximo. Esse eixo aqui, o Y, é o lucro. E aqui, o eixo X, é o número de clientes. Então, voltando lá para o problema, eu quero achar o X do vértice, porque é o que está querendo aí o número de clientes. Então, basta pegar a fórmula menos B sobre 2A. E substituir... Ah, não, errei, não é 600, é 60. Por isso, peraí. Aqui é 60. Agora sim. Essa é a maravilha da matemática. Então, aqui eu tenho a parábola. Vai lá e desce. Então, quantos clientes eu preciso ter para isso? Então, vamos lá. Analisando L, observamos que A é igual a menos 1, então é negativo. A parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, a gente substitui o B, que é 60, fica menos 60, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Então, fazendo a conta, x do vértice é 30. Então, se você observar aqui, ó 10, aliás, aqui, 10, vai 30 certinho, aqui não está dando para ver por causa do que os valores são aqui, ó. Certinho, vai dar lá em cima o x do vértice, 30. Ok? Então, logo, o estabelecimento tem um lucro máximo quando atende 30 clientes por dia. O segundo exemplo. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte função. Menos x ao quadrado mais 60x. Deixa eu voltar aqui. A outra parábola voltada para baixo. Então, vamos lá. Determine a altura máxima do avião. Preste atenção. Aqui, nessa função, a altura é y. Então, aqui, eu quero descobrir o y do vértice. Então, nós temos que A é menos 1, B é 60 e C, como não tem, é 0. Então, substituindo aqui na fórmula y do vértice menos delta sobre 4A, nós vamos ter o quê? 3.600 dividido, menos 3.600 dividido por menos 4, que é igual a 900. Então, o máximo que ele vai é 900. Aqui, ó. 30, 900. Ok, gente? Voltando aqui. Então, essa é a matéria que também vai cair no próximo teste. Ok? Então, o exercício que vocês têm para fazer também está falando sobre, principalmente, na verdade, sobre o x e o y do vértice. Alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? O teste vai ser quando, professora? Quinta-feira da semana que vem. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Colocaram o nome e a turma direitinho lá no chat? Eu coloquei. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Não?
Então, a gente vai encerrar a aula por aqui. Ok?